Olá a todos, pessoal. Meu nome é Bruno Cauã Rodrigues Silva e eu aqui vou fazer a apresentação do nosso artigo. Nosso tema foi modelagem de dados e rastreabilidade em sistemas de gestão acadêmica. Aqui temos um pouco do nosso estudo de caso, né, que é o sistema de monitoramento de projetos acadêmicos, o SIMPA, que no caso nós desenvolvemos para o programa da Brisas, né, do TIC de Tecnologia 16 para a UEMA, e a ProXai, que no caso foi a nossa empresa que recebeu o nosso projeto. E aqui temos os nossos colaboradores, né? Então aqui eu vou falar um pouco sobre a parte dos dados, como a gente fez esse tipo de gestão, né? Aí aqui são uma coisa que vamos ver, né? O contexto do problema, o SIMPA, a rastreabilidade da autoria, a comparação de desafios e a conclusão logo em seguida. Bem, começando pelo problema da gestão manual, né? Nós podemos ter que instituições públicas de ensino, elas mantêm simultaneamente dezenas de projetos de pesquisa. O que seria isso? Seriam formas de guardar os dados dentro de um momento onde eles ficariam de forma obsoleta, podemos dizer assim, e esses dados ficariam jogados lá. Então, o sistema mostrou diversas melhorias em questão disso, em questão de organização, em questão de modernização desse tipo de sistema. E foi com isso que a gente fez essa análise, né? Que foi a ausência de rastreabilidade, que era assim, como por exemplo, um histórico auditável, uma instituição não consegue restituir quem o fez, ou seja, você precisa saber quem é o culpado por deletar um certo dado que era sensível, por exemplo, ou era muito essencial. Você não vai saber porque não tem a rastreabilidade desses dados, né? Não está registrado nem nada, não tem o log de autoria, né? E o que dificulta consolidar realmente as informações de fato. Aqui eu vou falar um pouco também sobre o que é o SIMPA. No caso, como eu tinha falado, é um sistema de monitoramento de projetos acadêmicos, que no caso é uma plataforma para centralizar os projetos, né, o vínculo de participantes, que no caso esse específico foi apresentado para a OEMA, mas nós podemos ter tipo outros casos de outras formas para aplicar em diversos tipos de instituições acadêmicas, tanto para o IEMA como para o IFMA ou até para a própria UFMA em si, né. Aí que quem desenvolveu foi a gente, que no caso foi os residentes da parceria, como havia mostrado, sob a demanda da Proxy e da UEMA, e com a aplicação web de PHP seguindo o modelo de MVC com a base via PostgreSQL. Aí aqui nós podemos analisar a modelagem dos dados e a rastreabilidade do nosso sistema. Aqui descrever a arquitetura, caracterizar o sistema, comparar as escolhas e discutir os desafios técnicos, que seriam todos que nós fizemos para analisar a modelagem que vamos ver logo em seguida, né? Esses foram os pontos que tomamos aqui como base. Aqui, estudo de caso único, né? Nós temos as nossas stacks, como foi mostrado aqui, a maior parte que a gente usou para desenvolver o nosso sistema, até a Proxy assumir o controle da implementação, né? Que aí eles vão colocar no servidor em si da própria OEMA. E também temos o que foi examinado, né? Que é o modelo de dados, que no caso foi a nossa tabela, os controles administrativos, que no caso seriam os CRUDs do nosso projeto, as formas de criar, editar e deletar os dados que existem lá, e a documentação interna do nosso próprio repositório, que foi a base que a gente criou o projeto e depois deixamos documentado para caso queira ser replicado, né? Caso precisemos replicar em outro tipo de caso. Aí aqui é a camada do nosso sistema, né, que é o padrão MVC. Nós simplesmente mostramos aqui a hospedagem que estava no render, que no caso era o nosso back-end. Depois ele vai servir como servidor de aplicação e vai para o navegador do usuário, onde ele pode ter três perfis, que é o admin, o professor e o aluno, cada um com suas peculiaridades, né? Temos também a aplicação do Simpa, né, que é as views das três páginas de perfil, os controllers, os models, que no caso são as consultas, e os controllers são as regras de negócio do perfil, o logger, que no caso é a camada de auditoria, onde tudo vai ficar registrado, tudo que foi deletado vai ser uma forma do controller, né, uma regra de negócio, e depois a conexão a PHP, onde vai buscar todos esses dados que estão armazenados no Supabase, que no caso é o PostgreSQL. Aí aqui temos 8 entidades principais, né, que é as tabelas do nosso banco de dados, que é usuários, projetos, os tipos de projeto, que no caso podem ser vários tipos de ligas acadêmicas ou projetos em si. Temos a participação, que no caso aqui liga usuários e projetos. Temos as produções, que no caso aqui é produzido durante os projetos. Os acessos, que é as tentativas de log que foram feitas por cada tipo de usuário. Os logs de autoria, que são os registros de cada usuário. E tem a agenda itens também, que é uma forma de ter umas tarefas pessoais, por exemplo, as tarefas do aluno que manda para o professor e depois manda para o administrador. São uma forma de gerenciar isso com o aluno em si, né? E o professor junto com um administrador que pode ter esse log de auditoria de qualquer dado.
Aí aqui temos o nosso diagrama de cidade de relacionamento. Eu botei aqui as principais cardinalidades entre as tabelas, né, as mais essenciais, obviamente. E aqui nós podemos ver que os usuários estão ligando um para N em participação, os acessos estão ligando a usuários e o log de auditoria também estão ligando a usuários. Por que isso em si? Porque os logs de auditoria, eles têm que estar ligados aos usuários porque eles vão ter os dados dele lá. Todos esses dados vão ser registrados no banco, como por exemplo o CPF. A gente pega um CPF de um aluno, por exemplo, e ele fez tal alteração e ficou registrado que ele fez essa alteração. Se o administrador do sistema precisar ter um log de auditoria, quem fez aquela alteração de tarefa, por exemplo, edição ou exclusão de algum texto, ele vai poder só de acessar o sistema e ver o registro. Então esse log de auditoria seria isso. E as outras partes são a participação, né, que no caso é o dos projetos, as produções que estão ligadas a projetos e os tipos de projetos, né. Aí aqui temos também a classe de loggers, né. Aqui temos a classe de loggers, que no caso esse aqui seria a nossa camada transversal de auditoria, onde ela vai capturar automaticamente o usuário, IP, o contexto e a ação, gravando tudo em uma tabela imutável, que no caso, como eu já havia explicado anteriormente, né, vai ser o nosso log de auditoria. Nele vai estar todas as informações do usuário que tentou acessar, por exemplo, o sistema, e ele vai fazer uma forma controlada, né, desse registro, deixar tudo auditável para caso a plataforma ou a própria gestão acadêmica da faculdade ou de alguma instituição de ensino precise acessar isso e precise saber quem realmente fez a alteração no sistema. Aí nós temos aqui as formas de que é feito isso, né, que é o vocabulário controlado, que são os módulos e as ações que são padronizadas. Temos que ele é resiliente a falhas, porque ele nunca bloqueia uma ação principal que é necessário fazer no próprio sistema. E temos o histórico preservado mesmo após a exclusão do usuário, ou seja, não tem como deletar um usuário sem que não seja registrado no log de auditoria. Essa é uma das principais feitas, porque é isso que permite a gente continuar, né? E aqui estamos tem modos que a gente mostrou isso na tabela, né? Que é os logs de auditoria com os campos, que é o exato momento do evento, ou seja, quando aquele foi criado, né? Esse evento. Temos o módulo da ação também, que é a área do sistema, que a operação em si é realizada. Tipo, vou editar esse dado de data de nascimento, vou editar esse dado de tipo de aluno, né? Ou qual a função do aluno no dado editável. Aí que temos o nome do usuário, que é o responsável, ou seja, quem foi que fez essa alteração, quem foi que editou esse texto, quem foi que deletou essa imagem. E temos o contexto, né, que é os dados adicionais que a gente coloca para mostrar, ele fez isso e essa pessoa, quem foi essa, e ela provavelmente fez isso logo depois, então isso fica também adicionado no nosso sistema. E o IP, que é a origem da requisição, qual foi o dispositivo que ela fez essa alteração, de onde ela vem. É uma informação bem importante para caso seja feito algum ataque, por exemplo. A gente vai saber se o IP realmente era de uma instituição confiável ou não, né? Se era de fora. Aí aqui temos a complexidade do sistema, né, que é só os nossos módulos, que as nossas entidades, que no caso tabelas do banco de dados, os perfis de usuário, como eu já falei, que é ADM, professor e aluno, os módulos controlados, que são os loggers que ficam registrados, os tipos de ação que podem ser padronizados desses loggers, desafios técnicos solucionados, foram os desafios que a gente precisou para padronizar e mitigar esses erros e depois controlar de forma mais segura, né? E as tabelas nos históricos, que no caso seria as duas tabelas que são preservadas, né? Não são deletadas mesmo após a inserção ou alteração desses dados. À frente do sistema colecionados, por exemplo, temos o SIGA, que é um grande porte. Ele tem uma escala maior, né? Mas o código-fonte dele não é examinado publicamente, ele é forma privada da instituição. E ele tem o foco da perspeção de uso. Já o SIMPA, ele é no foco da ProXai, que é uma instituição da UEMA que gerencia os projetos acadêmicos. E o código ele é examinado com mais profundidade, né? A modelagem é feita com autoria bem mais baseada que permite acessar, né? Então por isso que a gente mostrou uma comparação desses exemplos, né? Que nosso sistema feito para o UEMA permite esse registro de logs. Aí os três desafios técnicos que a gente encontrou foi as colunas de GNU, que no caso o Supabase falhava em comparar esses GNU com o texto de filtros acadêmicos, porque tinham vários tipos de numeração, né, tanto os status do projeto, então às vezes ele falhava com isso. A integridade dos JSON, que é os avisos de PHP que corrompiam o JSON, os endpoints. Isso fazia com que
alguns CEO starts indevidas que alteravam de forma geral o sistema, né? A integridade do nosso JSON. E a exclusão de usuários, né? Que são os que realmente importa, que é o não permitir isso, né? Excluir o usuário apagava todos os seus registros. Mas isso não é feito mais porque mesmo se você deletar um usuário ainda fica todos os registros. Então não adianta tentar sair do sistema que vai ficar como uma auditoria isso. Então é um bom desafio mostrado no nosso sistema. E aqui são as contribuições do trabalho, né, que é o modelo de integridade mais flexível, a rastreabilidade dos conjuntos de decisões que foram tomadas no site, ou seja, todos os dados auditáveis dentro do nosso sistema, e as contribuições citadas na literatura, que era sobre o SIGA e a modelagem interna, que hoje são pouco exploradas e a gente decidiu mostrar uma comparação a mais aqui, para mostrar para vocês. Então é isso, pessoal. Eu não coloquei o e-mail aqui, mas eu vou colocar aqui na descrição. E obrigado a todos. Tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Valeu.